E eu falei assim, não, Rinpoche, imagina, o senhor teria dado certo em qualquer outra coisa que não fosse ser lama. Falei isso. Oi, uma coisa que eu raramente faço aqui no canal é falar do meu coração. É só a vez que eu falei um pouco da morte da minha avó, da minha tia, do meu pai, enfim. Vou ler um trecho muito importante sobre o guru do passado, que é o Jepabon Karamche Dechen Nimpo, o guruzão supremo do último século na linhagem Gelu. Aê, aê. Long, iluminados e iluminados, sejam bem-vindos. É um parágrafo só. O atendente de Kyabje Pabon Karimpuche Dechen Nimpo era um homem muito bravo e se dizia que ele era uma emanação de um guardião, possivelmente do Arshuden, enfim, não importa. Certa vez, Kyabje Pabon Karimpuche partiu em uma longa turnê de ensinamentos e, por devoção, o seu assistente demoliu o pequeno casebre onde Rinpoche vivia e construiu uma residência grande e ornamentada que rivalizava com as câmaras privadas de sua santidade, o 13º Dalai Lama. Quando Kyabje Pabon Karimpuche retornou da viagem, não ficou nem um pouco agradado e disse, abre aspas, sou apenas um pequeno lama e praticante eremita. Você não deveria ter construído algo assim para mim. Não sou famoso e a essência de tudo que eu ensino é a renúncia à vida mundana. Por isso eu fico constrangido com quartos como esse. Eu acho isso muito bonito e puro e me comove e me emociona verdadeiramente. Kyabje Pabon Karimpuche foi simplesmente o maior lama do Tibete do século XX. Alguém que se pode dizer como sendo verdadeiramente o guru de todos os gurus. Guru dos dois gurus de sua santidade, o 14º Dalai Lama. Ou seja, tem o Dalai Lama, ele tem dois gurus. Esses dois gurus são discípulos de Kyabje Pabon. Olha que bonito. Eu não preciso disso. Esses quartos me envergonham porque a essência de tudo que eu pratico, ensino e estimo é a renúncia das coisas mundanas. Quando a gente olha também na biografia de Kyabje Pabon Karimpuche Dechen Nimpo, quando o 13º Dalai Lama morreu, né? Entre um Dalai Lama e outro sempre tem o governo regencial. Então você tem esses Hotoktos, é uma classe de lamas, né? Que às vezes tem Demo Hotokto, Kundalini Hotokto, Rajan Hotokto, Taxa Hotokto. São esses regentes, esses lamas que ficam fazendo o papel de rei até encontrar o próximo Dalai Lama, entronar e ele ter a idade necessária para governar. E Kyabje Pabonka, como era o guru de todos os gurus no Tibete naquela época, o que era o mais natural, foi a primeira pessoa para quem foi oferecido o trono do país, né, do reino do Tibete, como para ele ocupar ali temporariamente por 10 anos, 15 anos, enfim. E Kyabje Pabon Karimpuche, o senhor aceita ser o nosso rei do Tibete, ficar com todo o poder político, temporal na sua mão, o senhor é o grande guru do Tibete? E não, muito obrigado, eu não tenho interesse. E isso para mim fala muito mais sobre a qualidade desse lama, desse guru, do que qualquer outra coisa de verdade, assim. Qualquer outra coisa, não que sejam coisas banais, mas ele teve visão, teve a revelação dessa deidade, ele teve esse milagre, aquele milagre, ele fez, ele aconteceu, ele deu esse ensinamento, ele moveu multidões, mas eu acho que são esses momentos que mostram a qualidade de algo realmente extraordinário, porque visão por visão, experiência por experiência, ser famoso por ser famoso, tem vários, né? Mas eu acho que essa é a hora, the time to shine, assim, a hora de brilhar é nessa hora. E vou trazer uma outra coisa muito particular. Essa semana eu estava conversando com meu guru no telefone e Rinpoche falou assim que as pessoas me subestimam muito e elas acham que eu sou incapaz, né, que eu tenho poucas capacidades, que eu sou burro. E aí eu falei, brincando, gente, né? Enfim, talvez até um pouco impróprio, mas a conversa foi assim, Rinpoche falou isso, se queixando um pouco. E eu falei assim, não, Rinpoche, imagina, o senhor é uma pessoa com muitas capacidades e o senhor teria dado certo em qualquer outra coisa que não fosse ser lama. Falei isso. Claro, eu não estou rebaixando o meu guru dizendo que ele não presta para lama. A questão é, o senhor daria certo em qualquer outra coisa? Quer dizer, eu tenho certeza, ele tem todos os talentos possíveis. Se ele quisesse, ele faria uma carreira na música, faria uma carreira na cozinha, faria uma carreira em vendas, no business,
na política, em que mais? Na indústria, na ciência, na matemática. Rinpoche, assim, é fantástico. A gente vai no mercado, vai comprar. Ele tem essa cabeça que calcula, que faz, que antecipa. Poderia ter feito uma carreira de vidente, de astrólogo, de qualquer coisa, assim, com todas as possibilidades. Eu falei, então o senhor é uma pessoa que teria dado certo em qualquer coisa que não fosse ser lama. Mas quando é lama, não é lama de assinar, né? Eu posso assinar lama monge, lama amigo, lama qualquer coisa. Mas não é isso. É lama, quando eu falo, é nesse sentido de, né, de mestre, de professor, ou seja, Rinpoche tem essa motivação muito igual a de Kyabje Pabonka, a igual desses lamas no passado, no sentido de não tem uma intenção megalomaníaca, não vai manipular as pessoas para criar um império de Dharma, né, um CNPJ forte, uma organização forte, uma seita. Então, nesse sentido, imagina, Rinpoche, como assim menosprezar? O senhor teria dado certo em qualquer coisa que não fosse lama, ou seja, o senhor cresceria em qualquer coisa que não necessitasse escrúpulos. Como o senhor tem escrúpulos, as coisas, né? Eu tenho um ditado que eu mesmo criei, que é quanto mais escrúpulos, menos dinheiros. E observo isso em Kyabje Pabonka, observo no meu guru, e eu acho, nunca falei isso assim com essas palavras, nem para Rinpoche, nem para ninguém, mas eu acho que eu admiro os meus gurus, né? E Rinpoche, esse Rinpoche em específico, mas também os outros, mais do que eu admirar pelas obras do que eles fizeram, do que eles construíram, do que eles representam, eu admiro pelo que eles não fizeram. Eu acho que o que um lama, um guru, uma pessoa não faz, ou que ela deixa de fazer, às vezes conta mais do que aquilo que fez. Por quê? Como assim, a inação, tanta coisa que a gente não fez? Não. É assim, quando você está com a faca e o queijo na mão, quando você está com a pessoa milionária na sua casa, você vai oferecer uma troca de milagre, uma cura na conveniência e agarrar na bolsa. Quando você tiver um bilionário no almoço, você vai grudar, falar, vai ser bom pro Dharma, tem que trazer o bilionário fulano, a milionária vai ajudar, vai ser bom pro Dharma, ou você vai tratar com uma pessoa qualquer, né? E eu vejo que essa equanimidade, essa coisa de não se prostrar por o dinheiro, de tratar, né, com a mesma régua todas as pessoas, são coisas que eu acho muito admirável. E como pessoas religiosas, a gente é sempre exposto, né, a essas situações em que parece que tá com a faca e o queijo na mão. Então, eu lembro mesmo no mosteiro uma vez, chegou uma mulher muçulmana com um hijab, niqab, e o filho, o nome do filho, Mohammed, não podia ser mais muçulmano. Um menino completamente assim surtado, ai, meu filho, vocês podem fazer alguma coisa pelo meu filho. Ele teve visão de Buda, teve um surto lá, psicótico, enfim, não sei o diagnóstico. E aí veio assim um menino meio transtornado, olha senhora, a gente não tem muito. Por quê? Porque na hora que aperta, na hora que tem um surto, né, numa coisa mais episódica, na hora que descobre o câncer, na hora que o casamento acaba, na hora que tá indo à falência, nessas horas em que o medo bate na porta, é onde as pessoas golpistas na religião se aproveitam e fazem a festa, fazem a farra. Teve hater aqui no canal que perguntou, mas então você se acha melhor que o Dalai Lama, do que o Karmapa, do que o Trungpa, do que o Sogyal Rinpoche, o Lama Padma Santen? Não, gente, eu nunca falei nada nessa direção, pelo contrário. Eu me questiono se eu me recomendo como professor, como mestre, que dirá recomendar essa gente que eu não sou discípulo, não sou amigo, que eu não conheço pessoalmente. Então eu não dou recomendação, vá ali, vá lá, porque não é porque eu detesto todo mundo, é porque eu tenho um senso de responsabilidade para com o cuidado das pessoas. E isso foi algo que os meus gurus colocaram assim. Eu observei que mais do que a gente querer criar um grande CPF, uma organização forte, a gente criar uma comunidade de sangha, nutrir as pessoas no Dharma, na independência, na liberdade do pensamento. Trabalhar em Dharma para mim é a capacitação de pessoas. Eu falei hoje no Telegram que às vezes a gente fica com a impressão de que os grandes gurus são os grandes nomes, que os grandes filantropos são o Bill Gates, é a mulher dele, enfim. Pessoalmente, às vezes prefiro gurus que não sejam necessariamente tão conhecidos. Às vezes eu acho que quem está quietinho no seu templo, na sua casa, na sua caverna, praticando, quieto e sem grandes aspirações de império megalomaníaco, para mim, às vezes, são pessoas que me parecem ter qualidades que me sensibilizam mais de perto. E com os meus gurus eu aprendi
e observei eles cuidando das pessoas, né? Não é um tratamento distanciado, longe, sabe quem é a pessoa, conhece por nome. Tem esses gurus, né? Você senta lá na multidão, ele joga o arroz pra cima, se você encontrar no mercado não sabe quem você é, não sabe da sua vida. E eu vi gurus muito sagrados, né, de encarnação longa, de encarnação curta, mas que cuidam das pessoas, sabe qual é o nome de cada um, se tá doente, o que aconteceu com o gato, com a avó, com o bisavó, com a história, e tem um acompanhamento e um cuidado para com as pessoas. Então essas são coisas que eu acho muito sagradas, essa história de Kyabdjepabonka, né, em relação a como a renúncia era realmente o cerne da sua vida, como ele recusou posições de poder político, e hoje é o lama mais maldito, assim, de que mais se fala mal, como se fosse um bandido, um cangaceiro, um assassino, uma pessoa que só viveu pro Dharma e renunciou a todas as coisas mundanas. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado em julgar pelas aparências e formar a nossa opinião. Eu não estou dizendo cancelem as assinaturas dos jornais, mas existe muita manipulação em torno do que a gente consome. Isso não estou nem falando de mídia, estou falando da sociedade mesmo. Essa é a mensagem de hoje. Espero que a gente possa estar sempre amparado por esses gurus que realmente fazem diferença na vida, mais do que ter grandes nomes e livros best-sellers com milhões de vendas. Que esses gurus puros vivam longamente, que nós possamos estar sempre na sua presença sobre as bênçãos e seus ensinamentos, que são, às vezes fala a mesma coisa, mas extremamente transformador. Eu lembro a última vez que eu tive com Kyabdjepabonka, com a reencarnação de Kyabdjepabonka, e aí eu entrei, fiz 3 prostrações e ele olhou e falou assim: "Você é Thupten!" Yes, Rupert, tipo, lá em Thupten. Mas é uma coisa extremamente, assim, poderosa. Não porque ele sabe meu nome, mas não sei, não é porque o nome é grande ou porque a pessoa é famosa, mas é pela qualidade da prática, existe um efeito ali. Essa proximidade da santidade, da bodhicitta, fazem com mesmo que diga a mesma coisa que todos falam, mas tem um poder transformador de compreensão e de inspiração na nossa vida. Então queria compartilhar isso. Muito obrigado, boa sorte. Escreva um curto, compartilhe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.